Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, ou professor queres ou não queres, não é isso? Da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Mais uma vez com vocês aqui para debater, discutir, né? Comentar, analisar, vale o que vocês entenderem, né? Quiserem, né? Sobre a independência do Brasil e suas especificidades, né? Nessa aula maravilhosa de história que nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco trazemos para vocês, tá certo? Então, vocês do 8º ano do ensino fundamental, eu vos convido agora a entrarem na nossa nave da história, né? Para que nós possamos o que? Estudar um pouco da independência do Brasil e suas especificidades, né? Por gentileza, entre, fiquem à vontade, não é? Fiquem à vontade dentro da nossa nave da história e vamos falar agora da independência, né? Do Brasil e suas especificidades. Então, a chegada, mas primeiro a gente vai falar, sabe de quê, pessoal? Sabe de quê? Sabe de quê? Isso aí vocês vão ver, sabe onde? No Educa PE, na aula do professor Queres ou não Queres. Da chegada da família real, não é isso? E a emancipação política do Brasil. Né? Então, a vinda de Dom João, né, para o Brasil, né, sabe-se que o imperador francês, né, Napoleão Bonaparte, construiu com seus soldados um grande império. Não é isso? Sabe que durante seu governo, ele decretou um bloqueio continental, proibindo os países europeus a comercializar com a Inglaterra. E sabe-se ainda que o príncipe português Dom João desobedeceu a essa proibição. E por esse motivo, as tropas de Napoleão invadiram Portugal. Né? Então, precipitando a vinda da família real para o Brasil. Então, a vinda da família real para o Brasil teve como principal motivo a invasão, né, francesa a Portugal, pelas tropas de Napoleão. Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa e acompanhado, sabe de quanto? De 10 a 15 mil pessoas. Eita, que comitiva pequena, viu? Pense que comitiva pequena, 10 a 15 mil pessoas. Em janeiro de 1808, ele e sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia, e pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Então, com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Né? Então, é como ocorreu a administração joanina, né? Então, com a vinda de Dom João, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias, claro, né? A corte vinha para o Brasil, agora vinha morar no Brasil, teve que fazer grandes melhorias, né? Sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas, né? E mercadorias, e as casas ganharam o quê? Janelas. Janelas envidraçadas, que permitiu a entrada de luz por influência inglesa. Os mais ricos fizeram o quê? Jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. É uma coisa chique, viu, rapaz? Então, além disso, o governo de Dom João foi responsável, né, por importantes realizações, entre as quais cabe citar, né, a imprensa régia, como vocês estão vendo aí na nossa tela, né? A imprensa régia, primeiro jornal do Brasil, né? A Gazeta do Rio de Janeiro, né? Banco do Brasil, primeiro banco brasileiro, é isso, real, né? Atual Jardim Botânico. Em 1810, isso aí em 1808, viu? Em 1810, né, a estudo de Academia Militar e da Marinha, a Real Biblioteca, a atual Biblioteca Nacional, né, 1813,
Real Teatro de São João. Né? Em 1816, Academia Imperial de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1818, Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, de 1808 até 1818, só foram realizações, né? Devido ao quê? A presença da família real, né? Estavam residindo agora no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, aí tinha que ter um banco, tinha que ter uma biblioteca, tinha que ter museus, né? Isso, com certeza. Queres ou não queres? Eu quero. Ok. Então, enraizado no Rio de Janeiro, interessado em permanecer. Em 1815, vejam só, 1815, Dom João levou o Brasil, que é o Reino Unido, a Portugal e Algarves. Né? No ano seguinte, com a morte da mãe, né? Dona Maria I, então, tornou-se rei, com o título de Dom João VI. Né? Ainda durante o governo, né? O governo de Dom João, assistiu-se que a chegada da missão francesa, um grupo de professores, arquitetos, olha, músicos, escultores e pintores, entre os quais estavam, né, os pintores Nicolas Antonin, e Jean-Baptiste Debré, né? Jean-Baptiste Debré. Então, aí surge aí, não, mas nada era flores, não. Aí começava os levantes, né? Então, em 1817, os levantes pela independência do Brasil, né? Então, na realidade, em 1817, nós temos a insurreição pernambucana, é isso? Em Pernambuco, além de reclamar, é isso? Em Pernambuco, os pernambucanos, além de reclamar dos impostos, a população criticava o controle dos portugueses sobre o comércio varejista e a preferência dada a eles quando havia promoção de militares. Em 1816, a insatisfação na província cresceu devido a uma seca que prejudicou o quê? A produção agrícola, gerando aumento no preço dos alimentos e fome nas cidades. Né? Mas cabe destacar, pessoal, que no ano seguinte, desse ambiente tenso, os rebeldes pernambucanos, né, rebelaram-se, expulsaram de Pernambuco o governador e proclamaram que uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Vejam só, os rebeldes pernambucanos proclamaram uma república, né, separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Desse modo, a seguir, formaram o quê? Um governo provisório, né? Com pessoas de diferentes grupos sociais, né? Como, por exemplo, nós podemos citar, né? Trouxemos para vocês o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o advogado José Luiz de Mendonça e o senhor de engenho Manuel Correia de Araújo. Quase que não termino de falar o nome do cara. Que nome desse, né? Então, veja só. Então, mas ressalto ainda que ao saber que Recife tinha agora um governo republicano, paraibanos, potiguares e cearenses também tomaram o poder em suas províncias, passando a autogovernar. Os rebeldes, né? Os rebeldes tentaram, sem sucesso, conseguir também o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Né? Então, aí, o novo governo de Pernambuco, como era o novo governo de Pernambuco? Eita, como era o novo governo. Criou uma bandeira própria, vejam só.
aboliu vários impostos, aumentou os salários dos soldados, adotou a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. E embora a religião católica fosse oficial, né? Embora a religião católica fosse oficial. Então, os líderes da rebelião de 1817 concordavam quanto ao fim do domínio português, mas discordavam quanto a extinguir o que é escravidão. Oh, meu, qual é, cara? Vocês são contra a exploração de Portugal e aceitam a escravidão? O quê? O fato é que enfraqueceu o movimento. Então, a República Pernambucana durou apenas 74 dias. O governo de Dom João VI enviou soldados e navios de guerra que reprimiram e venceram a rebelião. Coitado dos revoltados, né? Comerciantes portugueses e proprietários de terra ajudaram na repressão, pois temiam o haitianismo. Isto é, tinham medo de levante bem-sucedido de escravizados, né? Como os dos que conseguiram a liberdade e a independência no Haiti em 1804. Então, temiam que os escravizados fizessem um levante e conseguissem a sua independência. Com isso, restabeleceu-se a antiga ordem social e étnica que privilegiava o que os brancos e ricos de Pernambuco e discriminava o que pobres, mestiços e negros, apenas dadas aos líderes de 1817, como Domingos José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro, seguiram o modelo do antigo regime. Qual foi o modelo, garotada, do 8º ano? Morte na forca, por crime de lesa majestade. Então, a rebelião foi vencida, mas os pernambucanos acumulavam um triunfo, ou um trunfo. Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência. Isso aí ninguém tira, né? Isto aí ninguém tira, né? Aí vem a Revolução Liberal do Porto, né? Todos aclamam, né? Aclamam, fica, Dom João, fica, Dom João, fica! Então, o que é que vai acontecer nessa rebelião? Enquanto o povo, né, então, aclamava, né? Enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam dos privilégios do Rio de Janeiro, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam, né, do absolutismo, da perda do monopólio do comércio, né, brasileiro, da ocupação militar inglesa. Essa insatisfação explodiu em 1820, em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto, ou vitimismo, ou vintismo, não é vitimismo, não, vintismo, né? Então, os revolucionários portugueses convocaram eleições para as cortes constituintes. Então, a maioria dos deputados das cortes decidiu o quê? Que Dom João VI devia voltar imediatamente, né, para Portugal com seus poderes limitados por uma Constituição. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João resolveu voltar. Volta, Dom João, volta! Voltou, né? Voltar para Portugal. Antes disso, porém, deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim garantiu sua família o governo do rico território brasileiro. Aí vem a emancipação política do Brasil, então a permanência do Brasil de um herdeiro do trono português desagradou praticamente as cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. Reagindo a isso, a elite do centro-sul do Brasil iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. No ano de 1822, a disputa de poder
entre essas duas forças políticas, teve momentos decisivos. Então, em 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas, pedindo que ele ficasse no Brasil. E ele concordou em ficar. Então, esse episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. 8.000 assinaturas, pedindo para o cara ficar. Então, o cara tinha que ficar realmente, né? O Dia do Fico. Em 4 de maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpra-se. Em 1º de agosto, Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal, sem o seu consentimento. Com isso, ia ganhando curto entre a elite do centro-sul brasileiro a ideia de independência que estava cada vez mais viva, né? Cada vez mais viva. Então, em 7 de setembro de 1822, então, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu 2 cartas. Uma das cortes portuguesas e a outra de José Bonifácio, né? José Bonifácio. As cartas das cortes portuguesas anulavam seus atos no Brasil e ameaçavam fazê-lo regressar à Rússia. E agora, Dom Pedro, o que fazer? Seu objetivo era de quê? Era que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, a carta de José Bonifácio dizia que ou Dom Pedro voltava para Portugal como prisioneiro, né, das cortes, ou proclamava o que? Independência. Dom Pedro escolheu romper com Portugal. Fato conhecido como Grito de Ipiranga. O Brasil conseguia assim sua emancipação política. Então, viva a emancipação política do Brasil! Queres ou não queres? Mas essa emancipação tem um preço, nada é de graça. Vocês já comeram hoje? Comeram de graça? Eu não como de graça, eu pago, viu? Então, nada é de graça, queres ou não queres? Então, aí vem as lutas pela independência. Então, na época, a independência não foi aceita no país todo. Então, em várias províncias brasileiras, né? Como Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão, província cisplatina, o povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Na Bahia, depois de vários combates, né, batalhões populares vindos do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador. No Piauí também ocorreu uma guerra pela independência, que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, cidade do norte da província, declarou-se favorável à independência. Então, o general português Cunha Fidel e suas tropas partiram, né, de Oeiras, né, então capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento pela independência. Enquanto isso, no Ceará, forças populares comandadas pelo sertanejo José Pereira Filgueiras tomaram Fortaleza e formaram o quê? Um governo favorável à independência. Daí, cearenses, maranhenses, baianos, armados de facas, machados, espingardas, juntaram-se aos piauienses e lutaram durante mais de 5 horas para impedir a passagem das tropas de Fidel, né? Então, a batalha se deu na cidade de Campo Maior, interior do Piauí, e aí recebeu o nome de Batalha do Genipapo. Muitas mulheres trocaram suas joias por armas e também se engajaram na guerra pela independência. Apesar de não terem conseguido,
de vencer a batalha, os piauienses enfraqueceram as tropas de Filier e continuaram a combatê-las em Caxias, no Maranhão, onde foram forçadas a se render. Né? No Pará, populares que lutavam pela independência invadiram, né, o palácio do governador, mas autoridades nomeadas por Dom Pedro I opuseram-se à iniciativa dos paraenses, reprimindo-os, depois lançaram 256 paraenses no porão de um navio, de onde apenas 4 saíram com desse que cruel. Entendeu? Então, aí vem o reconhecimento. E o preço da independência? O reconhecimento e o preço. Vocês estavam pensando que foi de graça. Eu disse, não tem nada de graça. Nada de graça. Então, o reconhecimento da independência brasileira envolveu os mais diversos interesses. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, em 1824. Para isso, então, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, apoiou-se em uma doutrina que recebeu seu nome, doutrina Monroe. Pode ser resumida na frase: América para os americanos. Isto é, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. Daí o interesse estadunidense no reconhecimento e emancipação política. Aí Portugal, vejam só como é a história. Viu? Veja só, isso aí você só vai ver na aula de Queres ou não quer, de Cláudio Nascimento, não é do Capé. Portugal reconheceu a soberania do Brasil em 1825, mas para isso exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa. Para pagar essa dívida, o governo brasileiro pediu aos banqueiros ingleses um empréstimo. Parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra, porque Portugal devia aos ingleses uma grande soma. Já a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas para isso exigiu renovação do tratado comercial e navegação por mais 15 anos. Portanto, os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais uma década e meia. Extinção do tráfico africano escravizado no prazo de 3 anos. E é isso, né? Isso. Então, nós concluímos nossa aula de história de hoje. Vocês do 8º ano de ensino fundamental, né? Tiveram a oportunidade de ter aqui o professor de história, Cláudio Nascimento, queres ou não queres, diretamente da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que fez essa aula para vocês. Então agora, pessoal, eu me despeço e peço para que vocês saiam da nossa nave da história. Por gentileza, desembarque da nossa nave e até a próxima aula de história. Tchauzinho!